João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, que é o texto da nossa base. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Senhor Jesus, nós clamamos pelo poder do Teu nome, pela autoridade do Teu sangue sobre nós esta noite. Espírito Santo, carecemos que Tu venhas ao nosso encontro, nos convencendo dessa palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, a respeito de Ti, com temor e tremor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Amém. Nós seguimos na nossa jornada, nós seguimos na nossa caminhada da nossa série Prazer, Eu Sou Espírito Santo. Alguém está sendo abençoado por esta série? Amém? Amém? Você pode dizer amém por isso? Esta noite nós estaremos avançando em mais um passo a esta jornada. E o nosso ponto de partida, já da semana passada, é nós olharmos para a pessoa do Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo a partir das lentes de Cristo, a partir da vida de Cristo. Nós falamos com muita propriedade, segundo as Escrituras, que Cristo não veio apenas revelar a identidade e a natureza do Pai, mas Cristo também veio revelar a natureza e a identidade do Espírito Santo. O Michel Horton, no seu livro Redescobrindo o Espírito Santo, ele trabalha esta frase que eu acredito que sintetiza essa intrínseca relação do Espírito e Cristo, esta união, né, do Deus Espírito Santo e de Cristo, quando ele diz que não só Cristo nos deu o Espírito, porque às vezes essa é a nossa visão quando nós olhamos para Jesus dizendo: eu vou rogar ao Pai e Ele vai encaminhar um outro Consolador. Então passa-nos a sensação que nós só temos o Espírito por causa de Cristo, e de certa maneira o envio do Espírito para dentro de nós passa pela pessoa do Cristo. Isso é uma verdade bíblica e doutrinária, mas também é verdade que o Espírito nos deu Cristo, porque foi Ele que vai gerar o corpo humano do Verbo que vai se encarnar. Então, se nós tivemos a humanidade de Cristo entre nós, se Deus encarnou entre nós, essa possibilidade foi por causa do Espírito. Então, Cristo nos deu o Espírito e o Espírito nos deu a Cristo. Esta relação uníssona vai crescendo dentro de nós o nosso entendimento entre a estreita relação do Espírito mais Cristo. E semana passada nós então iniciamos essa primeira identidade doutrinária do Deus Espírito Santo, Ele se apresentando para nós a partir do Cristo: eu sou o doador da vida, eu sou aquele que vou gerar vida, mesmo em cenários
complexos. Nós trabalhamos isso com muita largueza semana passada, e eu desejo que você possa estar crescendo nessa verdade, que você esteja olhando para a vida de Jesus, descobrindo um pouco mais a respeito da identidade do Espírito Santo. Hoje, para nós orarmos em instantes, nós estaremos trabalhando a segunda identidade do Espírito Santo. E hoje ele se apresenta para nós como: eu sou Senhor. Eu sou Senhor. Você pode dizer para alguém que está perto de você: o Deus Espírito Santo é Senhor. Você pode dizer isso? Diga aí para alguém: o Deus Espírito Santo é Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você crer no senhorio de Cristo? Diga amém. Vamos lembrar que a palavra Senhor, ela fala daquele a quem uma pessoa ou alguma coisa pertence a ele, e a qual este Senhor vai tomar qualquer decisão em favor dessa pessoa ou em favor desta coisa. É importante nós associarmos o senhorio como uma soberania. Quando nós falamos que o Deus Espírito Santo é Senhor, nós estamos falando que Ele é soberano. E esta noite nós vamos caminhar sobre as implicações do senhorio do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa conhecer o senhorio de Cristo a partir de quem? De Cristo. Existe um texto, você que trouxe a sua Bíblia, e eu tenho encorajado você a trazer o seu exemplar da Bíblia, eu tenho encorajado a você a trazer uma caneta para você rabiscar as Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, manuseie a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia, marque esses textos. É importante você ter uma Bíblia física, para que você possa crescer nessa destreza, que você possa crescer nessas localizações. Quando eu comecei eu não digo estudar o Espírito Santo, porque Deus não tem como ser estudado, mas quando eu decidi crescer no conhecimento do Espírito Santo, eu assentei no meu coração de marcar na minha Bíblia todas as vezes que aparece o Espírito com a letra maiúscula, todas as referências que aparecem de Gênesis ao Apocalipse com a palavra Espírito no maiúsculo, indicando o Deus Espírito Santo. E eu marquei com marca-página diferenciado, porque todas as vezes que eu querer fazer um devocional sobre a pessoa do Espírito Santo, eu folheando a minha Bíblia e vendo um marcador naquela cor específica, eu sei que aquele texto está falando diretamente sobre o Espírito Santo. Todas as vezes que eu abro a Bíblia e vejo essa marcação, eu digo ao meu coração: eu já passei por aqui. Eu aconselho a você a crescer nisso. Eu convido a você, vou dar uma tarefa para vocês após a pregação, mas traz a sua caneta, traz a sua Bíblia, para que você possa fazer essas anotações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, é um texto clássico, mas talvez a gente passa muito rapidamente sobre ele e a gente não percebe a sua profundidade. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Muitas vezes a gente passa por esse texto, ou nós já passamos por esse texto, achando que essa referência de Senhor é a Cristo, ou que essa referência do Senhor é o Deus Pai. Mas o texto, essa é a versão NVI, ele é muito claro em dizer: o Senhor é o Espírito. A referência desse senhorio é sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo, na sua inspiração, ele está com muita
clareza, dizendo: o Espírito Santo, ele é Senhor. Quando você vai para o próximo texto, ali tem as duas referências, tanto a Cristo como ao Espírito Santo como Senhor. Mas Paulo, de maneira muito clara, no versículo 17, ele destaca o senhorio de Cristo. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Agora vamos olhar para o senhorio na vida de o senhorio do Espírito Santo a partir da vida de Cristo. E nós vamos caminhar a partir desses 4 textos. Esses 4 textos, eles são suficientes para educar o nosso entendimento que o Espírito Santo, ele é Senhor e ele deseja exercer senhorio sobre as nossas vidas. O primeiro texto é João 3:34. Todos os anos eu acostumo de eleger alguns textos que vai ficar na minha meditação diária durante todo o ano. É o texto a qual eu assento no meu coração para ficar meditando sobre ele ao longo de um ano. E João 3:34, esse é um texto que tem chamado a minha atenção há algum tempo, e esse é o texto que eu elegi para 2024 mentalizar e meditar sobre ele. O texto vai dizer, você pode fazer esse registro, essa sublinhação, circular esse texto. João 3:34 diz assim: pois aquele que Deus enviou, ele está falando de Cristo, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Em outros textos, sem medida. Em outros textos, sem restrições. O que esse texto está nos ensinando é que o Espírito Santo habitou na vida de Jesus. Escuta isso. O Espírito Santo habitou na vida de Jesus, e o manuseio do Espírito na vida de Jesus, a ação do Espírito na vida de Jesus, as ações do Espírito Santo na vida de Jesus, foi sem nenhuma limitação. Existe um comentário dentro desse texto que podemos aplicar da seguinte maneira. Esse texto nos ensina que a maneira pela qual o Espírito Santo se relacionava com Jesus era sem freios. Tudo que o Espírito Santo intencionava fazer através de Jesus acontecia. Não havia no coração de Jesus nenhuma restrição, não havia no coração de Jesus nenhum freio que pudesse oferecer alguma resistência. É por isso que nós aprendemos sobre o senhorio do Espírito através de Cristo, porque todos os movimentos que Jesus fará no seu ministério, você deve lembrar que nós já abordamos sobre isso, é o Espírito Santo orientando a Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é tão Deus quanto o Pai, ele é tão Deus quanto o Espírito Santo. Mas enquanto ele esteve no seu ministério, ele subordinou a si mesmo a direção do Espírito Santo no seu sentido pleno e absoluto. Tudo que o Espírito Santo quis fazer em Cristo e através de Cristo, exatamente isso aconteceu. Então esse texto vai nos dizer que o senhorio do Espírito Santo sobre Cristo, ele foi total, ele foi pleno, ele foi absoluto. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. O segundo texto, Lucas capítulo 4, ele já vai de uma maneira prática, vai nos mostrar essa
este senhorio do Espírito na pessoa do Cristo. Você vai encontrar o texto da tentação e vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa é a expressão de Lucas capítulo 4, versículo 1. Mas eu quero fazer vocês ler Marcos 1 e 12, já está na tela, para nós ganharmos tempo. Quando Marcos vai falar sobre essa condução do Espírito a Jesus ao deserto, ele não vai falar que Jesus foi levado, ele vai falar, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quando a gente espreme o impeliu no grego, você vai ter esse seguinte significado: levar ou conduzir a algum lugar com uma força que não se pode resistir. Então o Espírito Santo não deu uma sugestão para Jesus. O que você acha? Vamos ao deserto? Não. A ida de Jesus ao deserto foi uma decisão do senhorio do Espírito sobre Jesus, ao ponto que Marco vai dizer que ele foi impelido, ele foi lançado, foi com uma força impulsora que o conduziu ao deserto para ser tentado. E quem está conduzindo Jesus nessa força, quem está lançando Jesus ao deserto, quem não está dando opção para Jesus entre ir ou não ao deserto, é o Espírito Santo. Isso fala do senhorio do Espírito sobre a vida de Jesus. Não há perguntas. Se você vai, você quer ir agora, quando não? O Espírito na sua soberania, no seu senhorio. E percebe, Jesus não oferece nenhuma resistência. Quando a gente olha o Espírito Santo preparando essa agenda para Jesus, isso é pedagógico. É pedagógico porque ele quer trazer um paralelo do primeiro Adão. O primeiro Adão que foi tentado pelo diabo, o último Adão também está sendo tentado pelo diabo. Os 40 dias vai lembrar aos leitores judeus, no caso de Mateus, que Israel também foi provado, Israel também foi tentado durante 40 anos no deserto. Então Cristo aparece como um paralelo entre Adão e a sua tentação, Israel e a sua tentação durante os 40 anos no deserto. Com um detalhe: Jesus venceu a tentação. Porque ele não foi para a tentação com seus próprios pés. Ele foi para a tentação conduzido pelo Espírito, porque o Espírito Santo queria aprová-lo. Não existe aprovação sem você ficar exposto a ambiente de desistência. Não existe aprovação sem você ficar exposto a realidades que estarão querendo tragar a sua identidade. Você nunca será aprovado se você não ficar exposto a alguma realidade que vai provar o seu caráter, o seu autocontrole, o seu equilíbrio, a sua integridade, que vai provar a sua santidade, que vai provar o seu discernimento. Não há nenhum lugar que possa nos moldar, nos aperfeiçoar do que a provação ou a tentação. De maneira muito paradoxal e indigesta para o nosso autoconforto, quem preparou esta agenda para Jesus foi o Espírito. E ele não ofereceu nenhuma resistência. Existem lugares que é o Espírito
Espírito que prepara o cenário para nós. Não é Ele que nos tenta, porque a Bíblia diz que ninguém pode ser tentado por Deus, mas Ele nos leva a algum lugar, Ele nos leva a algumas realidades, para que nós fiquemos expostos a alguma tentação ou provação, exatamente para aprovar o nosso caráter. E eu quero chamar a sua atenção para a seguinte reflexão: as suas tentações é a agenda de quem? Porque é impossível alguém, um cristão, passar essa vida sem ser tentado. Então, as tentações são inevitáveis. A pergunta que eu faço é: quem que está agendando essas tentações? A tentação que Jesus foi submetido, percebe que o texto vai dizer que quem agendou foi o Espírito. E é claro que quando o Espírito o agendou, o Espírito já o capacitou, o Espírito já o revestiu, o Espírito o habilitou para que ele pudesse vencer. O Espírito não o tornou vulnerável, o Espírito não o fragilizou. Preste atenção, ele foi cheio do Espírito no Jordão, e é o Espírito que o leva cheio. Então existe uma agenda que o Espírito prepara para nós no deserto, para sermos provado e tentado, mas é Ele que prepara esta agenda. Mas existem pessoas que entram em tentações, não é pela agenda do Espírito, é pela sua imprudência, é pela sua insensatez, é pela sua falta de discernimento, é pela sua teimosia, pela sua rebeldia. Por que Davi falha na sua tentação no palácio diante da nudez de Betseba? Porque ele não estava no lugar que o Espírito queria que ele estivesse. A tentação de Davi no palácio, que o levou a um adultério, que o levou a um assassinato e que o levou a consequências irreparáveis, ele falhou naquela tentação porque ele não estava na agenda do Espírito. Existem tentações e provações que não é o Espírito que nos conduz, não é o senhorio do Espírito que nos conduz, mas é a nossa ignorância, é a nossa ausência de ouvir o Espírito Santo, e nós entramos em tentações que nos farão cair. Não foi a agenda do Espírito que levou Sansão aos braços de Dalila. Existem alianças que nós fazemos com pessoas sentimentalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, que são alianças não agendadas pelo Espírito Santo. Essas decisões irão te levar a tentações, essas decisões te levará em alguma provação. E detalhe, você estará frágil e você estará vulnerável. É por isso que muitos fracassam em tentações, em algumas provações, porque eles não estão na agenda do Espírito. O senhorio do Espírito levou Jesus para o deserto, mas não levou frágil, não levou vulnerável, não levou fraco, levou cheio. E o que é mais extraordinário é que o versículo 14 vai dizer: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então, quem é que levou Jesus para o deserto? Vamos aperfeiçoar isso. Foi o senhorio do Espírito. Vamos lá? Quem levou Jesus para o deserto? Quem tirou Jesus do deserto? Você percebe que não foi Jesus que decidiu sair do deserto. Não foi Jesus que decidiu sair desse enfrentamento, dessa batalha. Porque se você percebe do ponto de vista de Lucas, Jesus foi tentado durante os 40 dias.
Às vezes a gente quer sair de alguns ambientes que nós estamos sendo forjados. E quando a gente sai, e eu postei algo na minha rede social ontem, algo que mexeu muito comigo, do Wesley Duvel, no seu livro Em Chamas para Deus, ele disse assim: não ouse pular do trem quando ele estiver dentro de um túnel, porque essa é a nossa primeira sensação ou decisão. Está tudo escuro, isso aqui não vai acabar, eu não estou vendo a luz no final, então eu acho que eu vou pular para ver se eu consigo sair mais depressa do túnel. E é nesse pular, é nesse sair, que muitas vezes nós cometemos suicídios de fé, suicídios de vocação, suicídios do nosso propósito. Nós não aquietamos o nosso coração. O túnel é terrível, você não vê, você não enxerga. A sensação de solidão, a sensação que isso nunca vai terminar, que isso nunca vai acabar, que essa dor nunca vai passar, que essa provação nunca vai cessar. Todas essas inquietudes são tentações para nós pularmos do trem, para nós sairmos do deserto. Estou fora, eu sou filho de Deus, eu não estou em pecado, e eu estou nesse deserto com fome, debaixo de uma tentação severa do próprio Satanás. Eu não semeei nada para estar vivendo isso. Seriam argumentos que Jesus poderia, álibis, que Jesus poderia dizer: estou fora. Mas se ele sai do deserto, fora do tempo, ele estaria quebrando o senhorio do Espírito Santo. E há algo nesse texto que enche muito o meu coração. É porque o texto diz assim, versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto, é impelido para o deserto. E o versículo 14, nós estamos em Lucas, diz assim: então pelo poder do Espírito. Uau! Jesus, ele entra cheio no deserto e é tentado durante 40 dias e é golpeado de todas as maneiras que você possa imaginar. Mas quando ele sai, o sentido do versículo 14 é dizer: e voltou pelo poder do Espírito. Pode dizer: e voltou cheio do Espírito. Ele entra cheio e ele sai cheio. O deserto não saqueou nada do coração do Cristo. Todos aqueles que vivem no senhorio da agenda do Espírito Santo, quando você é introduzido num deserto para ser tentado ou provado, se você mantiver a sua alma debaixo deste senhorio, o deserto, a tentação, os teus inimigos, nada e ninguém vai subtrair nenhuma vírgula da sua identidade, do seu propósito e da virtude que há em você. Eu tenho uma boa notícia para você: enquanto você estiver no senhorio do Espírito, o diabo não pode arrancar nada de você. Enquanto você estiver debaixo do senhorio do Espírito, ninguém vai saquear a sua alma, o seu coração e o seu futuro. Alguém pode aplaudir ao nome do Senhor esta noite? Vá para o deserto, impelido, lançado, indica o senhorio do Espírito sobre a vida de Jesus. Vocês estão comigo? Diga amém. O terceiro texto, João 4:4, vocês conhecem. E era
necessário passar por Samaria. Você conhece. Não era o caminho mais favorável para Jesus passar, devido a todas as turbulências culturais que havia entre samaritanos e judeus. Os judeus, eles cortavam volta para chegar no destino que Jesus queria chegar, porque não era conveniente, não era coerente passar por Samaria para o destino que Jesus queria chegar. Mas quem diz que a vida cristã é sobre decisões convenientes? Quem diz que a vida cristã diz respeito a decisões do que alimenta o meu autoconforto, que alimenta o meu ego, que alimenta os meus achismos? Quem diz que a vida cristã diz respeito aos meus sentimentos? A vida cristã é um senhorio sobre o Deus Espírito Santo, que vai dirigir destinos do jeito dele. É você olhar para algumas realidades e dizer: não faz sentido Deus me levar para cá, não faz sentido Deus me colocar neste lugar, nesta igreja, nesse ministério, não faz sentido Deus me colocar neste trabalho, não faz sentido eu morar neste lugar, eu participar desta atividade. Não faz sentido, não fazia sentido nas nossas lógicas, mas o texto vai dizer que a decisão de Jesus em passar por Samaria foi porque havia uma vontade soberana a ele, que ele se submeteu. E é uma coisa fantástica, porque, gente, isso aqui não é uma coisa aleatória. Não, porque a agenda do Espírito para Jesus passar em Samaria era para quê? Fala para mim. Para ter um encontro. Só que esse encontro, gente, ele tinha horário marcado. Porque esta mulher, ela não passava o dia inteiro indo ali. Ela ia num horário atípico. Num horário desfavorável pela luz do sol, devido a todo o contexto que ela carregava no seu histórico existencial. Então, passar por Samaria, tá bom, vou passar, mas vou passar a hora que eu quiser. Não tem quando os pais, a mãe, o pai manda o filho fazer alguma coisa em casa? Diz: meu filho, vai lá, arruma a cozinha, arruma o seu quarto. Aí ele fala: eu vou. Isso quer dizer o quê? Uma hora ele vai, não é? Não é essa obediência. Não é essa obediência. Não precisa nem olhar para olhar nem para ela essa não, tá? Não é essa obediência, não é. Não é. Eu preciso passar em Samaria, mas tem uma hora marcada. Porque há um encontro de hora marcada lá. Não, gente, não é um senhorio, não é uma submissão ao senhorio parcial, é nos mínimos detalhes. Jesus, ele não pisou nenhum minuto fora desse senhorio. O Espírito o conduz e ele vai. Vocês estão comigo? Diga amém. O quarto e último texto para nós orarmos. Você conhece ele, clássico demais. Quando ele vier, o Espírito, ele vos guiará. Ora, gente, se Jesus está falando que o Espírito guia, em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu sou guiado por ele. Quem escolheu o sermão da montanha, gente, foi quem? Foi o Espírito. Foi o Espírito. E às vezes eu olho para o meu ministério de pregação. Comecei a pregar com os meus 11 anos de idade. Minha primeira experiência com microfone aos 11 anos. Não era nem microfone, foi com a pregação num culto infantil que a minha mãe dirigia às 5 horas da tarde, num domingo. Minha primeira experiência.
Eu olho para todos esses anos, as agendas que eu já tive, os lugares que eu já ministrei, e eu já pedi perdão ao Espírito Santo. Porque hoje eu olho para trás e vejo que algumas pregações eu não fui guiado pelo Espírito. Preguei porque aquela mensagem estava com muita propriedade dominada na minha mente, do começo ao fim. Que pregar é uma arte. Se eu prego uma pregação 3, 4, 5 vezes, a quinta vez, além de ela melhorar, eu nem preciso ler mais nada no texto. E eu olho para trás, eu vejo alguns sermões que eu preguei em alguns lugares. Eu não fui guiado pelo Espírito. Isso nunca aconteceu com Jesus. Isso nunca aconteceu com Jesus. Cada aplicação que ele faz no Sermão da Montanha, nas parábolas do reino, no capítulo 13, gente, cada aplicação, o Espírito estava guiando ele. Olha o senhorio do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo assim: gente, discípulos, assim como Ele é soberano, assim como Ele é Senhor na minha vida, para guiar as minhas palavras, eu quero dizer a vocês que quando Ele for dado para dentro de vocês, Ele também será Senhor da vida de vocês, e Ele vos guiará. É em tudo, gente, não é em algumas coisas, não é em muitas coisas, porque desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, o Espírito foi Senhor da vida de Jesus. O Espírito guiou Jesus nos mínimos detalhes, e Jesus está dizendo: quando Ele vier, Ele também fará o mesmo na vida de vocês. Eu quero te ajudar a pensar nesse senhorio a partir desse texto, com algumas aplicações bem práticas para nós orarmos. Primeiro, ser guiado pelo senhorio do Espírito é dizer que o Espírito Santo me dá a conhecer o que eu preciso saber. Não é o que você quer saber. Você se lembra que teve um momento em que perguntaram para Jesus sobre o final, e Jesus disse assim: olha, só o Pai sabe. E olha que ele estava debaixo do senhorio do Espírito. Ele poderia ter dado uma espiada na sua humanidade. Vai lá, Espírito, me ajuda, conversa com o Pai. Não. Naquele momento a humanidade de Cristo estava privada. Ele não precisava saber sobre o dia. Você consegue entender que existem coisas na nossa vida que nós estamos perdendo a paz, nós estamos perdendo o equilíbrio, nós estamos perdendo a sobriedade, nós estamos nos perdendo porque nós queremos saber o que não precisamos. E quando o Espírito é Senhor, Jesus vai dizer: o que você precisa saber, tu não ficarás ignorante, saberás, conhecerás, o Espírito revelará. Isso tem a ver com o coração do seu filho, isso tem a ver com o coração da sua filha, isso tem a ver com o seu cônjuge, isso tem a ver com o seu propósito, isso tem a ver com a vida. Olha que coisa interessante. Por mais que eu ensino a doutrina de Cristo há anos no seminário, mas há poucos anos eu percebi um equívoco meu de aula. Porque assim, quando eu li o Augusto Cury, O Mestre da Vida, foi o meu primeiro livro do Augusto Cury, tocou muito o meu coração
a dramatização dele, quando ele vai falar sobre o equilíbrio emocional do Cristo, porque ele era carpinteiro, e ele vai morrer numa cruz. Então, o Augusto Cury, ele vai dizer que Jesus manuseava martelo, cravo, madeira, instrumento de trabalho do Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: quando Jesus vai aprender sobre a sua profissão com José, seu pai, imagina, Jesus com seus 13, 14, 15 anos, 20 anos, todos esses anos, ele pegando o martelo, ele pegando o cravo, ele pegando a madeira, e ele olhando para aqueles instrumentos dizendo: um dia isso vai cravar as minhas mãos, um dia isso vai cravar os meus pés. E eu lia isso e eu achei isso fantástico, mas eu aprendi que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A morte de Jesus, a maneira como ele morreria, que ele iria morrer, ele soube, mas que tipo de morte que ele morreria, o Espírito lhe revelou apenas quando ele sobe no Monte da Transfiguração e aparece Moisés e Elias, e o texto vai dizer, Lucas, que ali eles conversavam com ele que tipo de morte que ele iria morrer. É a partir dali que ele começa a falar da sua morte. Eu pensei, uau, o que ele precisava saber, ele soube no momento certo. Ele não passou a vida inteira precisando arrumar as emoções. Ai, um prego, um martelo, ai meu Deus, isso, ai meu pai, isso vai entrar em mim. Não. Eu não preciso saber disso agora. O senhorio do Espírito não vai comunicar isso a ele até a hora exata. O senhorio de Cristo vai te poupar de preocupações, de inquietudes, de ansiedades, que está drenando as suas forças, que está desequilibrando o seu ser. E Jesus está dizendo, quando Ele vier, se Ele for Senhor da sua vida, Ele vai te guiar. E o que você precisa saber, se você estiver em sintonia, se você estiver na mesma frequência dEle, Ele te dirá, e você saberá as verdades, as direções e as orientações precisas para cada passo que você precisa dar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ser guiado pelo senhorio do Espírito significa que o Espírito Santo me dá a conhecer onde preciso ir. Jesus nunca esteve equivocadamente no endereço. Jesus nunca se levantou quando deveria estar sentado, e Ele nunca se assentou quando Ele deveria estar de pé. 4:4 de João vai nos lembrar mais uma vez que esse tráfego do Cristo, essas indas e vindas do Cristo, é porque o Espírito o guiava onde que ele deveria ir. Você conhece pessoas que mudam de trabalho, que mudam de cidade, que mudam de igreja, que mudam de estado, que mudam de país, e de repente você vê essas pessoas retrocedendo, e elas vêm convencidas que elas se equivocaram sobre a vontade de Deus. Jesus está dizendo, quando Ele vier, se Ele for Senhor na vida de vocês, Ele vai guiar vocês, e Ele vai dirigir vocês aonde que vocês devem ir.
Vocês conhecem a minha história como família. Vocês conhecem como que a minha casa chegou até a Blumenau. Vocês conhecem um pouco da nossa história. E eu convido a você esta noite a clamar pelo Espírito Santo, a gritar com a sua alma: Espírito Santo, eu me submeto ao teu senhorio. Eu proíbo a minha vontade. Eu proíbo os meus olhos de cobiçarem lugares que tu não queres que os meus pés estejam. Eu não quero explorar horizontes. Eu não quero pisar em caminhos que vão ferir os meus pés, infeccionar os meus passos, porque eu fui movido pela cobiça, eu fui movido pela carência, eu fui movido pelas aparências. Eu recuso de resistir o senhorio do Espírito Santo. Alguém ouve, alguém entende, alguém recebe esta palavra. Aplauda o Cristo. Você consegue lembrar de realidades que te alcançaram, situações constrangedoras que te envolveu só porque você disse o que não deveria ter dito? É porque você falou o que não deveria falar. Você feriu. E não se engane, no mundo espiritual as nossas palavras, elas não são neutras. Não se engane. O senhorio de Cristo vai guiar o que eu devo fazer. Olha para o Cristo, quando ele esteve diante de Herodes, ele não disse nenhuma palavra. E olha que Herodes provocou, mas ele estava sob o senhorio do Espírito, e o Espírito faz conhecer o que eu preciso dizer. Diante de Pilatos ele já dialoga de maneira cirúrgica. Mas lá na cruz, quando os seus algozes se levanta contra ele: se tu és o Cristo, desça da cruz, tu és um impostor. Você percebe que ele não retruca, ele não corresponde aos insultos. Ah, pastor, eu falei porque ele provocou. Não, você falou porque você não estava sob o senhorio do Espírito. Porque se o Espírito é o teu Senhor, o domínio próprio será o fruto que vai dominar a sua língua. Xingou porque não está sob o senhorio do Espírito. O senhorio do Espírito me revela o quanto tenho que esperar. Você não precisa clicar no 2 vezes lá. Vai lá, adianta a vida, adianta Deus. Não precisa. Você faz isso com o áudio da mãe, do pai, quando você recebe um podcast lá no WhatsApp. Mas sob o senhorio do Espírito, eu vou esperar. 33 anos eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Sem azedar o coração, eu vou esperar. Ele me revela o que eu
tenho que resistir. Ele me revela. Ele me revela que os meus inimigos não são carne e também não é sangue. Ele me revela. Ele assenhoreando Cristo no Getsêmani. A maior batalha, Spurgeon vai dizer que o Getsêmani foi o primeiro Calvário do Cristo. Gente, nós não imaginamos a guerra espiritual do Getsêmani. Mas ele resistiu. Ele resistiu. Ele resistiu na tentação dos 40 dias. Ele resistiu. Ele resistiu às provocações de todos aqueles 3 anos e meio. Ele resistiu. Somente no senhorio do Espírito que você conseguirá resistir o que precisa. Como evitar perigos e erros. Falaremos sobre isso em tempo oportuno. Eu quero terminar dizendo que o Deus Espírito Santo, Ele é Senhor, mas Ele é um Senhor que serve. É por isso que às vezes um olhar descuidado, ele nem percebe o Espírito na Bíblia. E em certo sentido, é porque o Espírito ele está fazendo o seu papel muito bem feito. Porque o Espírito Santo ele não está na Bíblia para apontar para ele. Olha para mim, olha o que eu faço, olha quem eu sou. Não. O Espírito está na Bíblia, nós conversamos já sobre isso. É para apontar para Cristo. Ele está lançando luz ao Cristo. O tempo inteiro, preste atenção, os milagres que Jesus está realizando é pelo poder do Espírito, e quem está recebendo a adoração é o Cristo. De maneira que o Espírito serve, mas ele se mantém no anonimato. Ele serve, ele capacita Jesus. E ainda hoje nós estamos celebrando o Cristo. É o nome de Cristo que é sobre todos os nomes. O Espírito Santo cumpriu com seu papel de servir o Messias, de lançar luz ao Messias. E ele ainda hoje faz isso. Ele não se importa. Jesus, você não vai falar nada sobre mim? Não. O meu papel é que todos os olhos contemplem a Cristo, exalta a Cristo, adora a Cristo, o reconheça como Senhor e Deus. Por quê que nós somos tão carentes de glória? Por que nós somos tão carentes de aplausos? Por que nós somos tão carentes de reconhecimentos? É porque o senhorio do Espírito sobre nós está comprometido. Porque todos os homens que o Espírito Santo se assenhorou deles foram homens que não se preocuparam com reconhecimento e aplausos de homens. Então eu termino esta noite voltando nesse texto. Eu queria que você olhasse de novo para esse texto. Queria que você olhasse de novo para esse texto, porque ele está nos dizendo que o Senhor é o Espírito, e aonde que o Espírito ele é Senhor, ali liberdade. O que vai trazer libertação para a minha vida é o senhorio de Cristo, é o senhorio do Espírito Santo de Deus, é o senhorio do Espírito que é responsável em gerar toda liberdade do seu ser. Sem o senhorio do Espírito, você vai tomar decisão que os seus pais te aconselharam a não tomar.
que os seus líderes te aconselharam a não tomar, que os seus amigos aconselharam a você não tomar. E isso vai te envolver em correntes, em algemas. Mas quando o senhorio do Espírito se estabelece, a sua alma fica livre. Oh glória! As suas emoções ficam livres, a sua identidade fica livre, o seu coração fica livre. Então a gente ora. 4:30 de Efésios vai dizer: não entristeçam o Espírito. E a grande pergunta para todos nós é: como que eu vou entristecer o Espírito? Isaías 63:10 responde: apesar disso, eles se revoltaram, eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Sabe o que entristece o Espírito? É a rebeldia do meu coração em não submeter ao seu senhorio. Eu quero orar com você. O Espírito Santo, ele está limitado dentro de você. Você está se batendo, você está inquieto, você está desajustado, revoltado, ansioso, inseguro, cheio de medo. Ei! Imagina você comprar uma casa e você paga caro por essa propriedade, que por sinal estava falida, destruída, cheio de lixo. Você compra aquela propriedade, você limpa aquela propriedade, você constrói uma nova habitação sobre aquele terreno, e você convida alguém para morar ali com você. Só que você é o dono, você é o proprietário. Só que à medida que o tempo passa, esse hóspede começa a ditar as regras. Mas essa propriedade, a escritura não está na mão do hóspede, está nas mãos do Espírito. E o Espírito está dizendo assim: eu sou o Senhor que deixa eu dirigir o que você fala, deixa eu dirigir onde você deve ir, deixa eu dirigir as suas decisões. Não, deixa comigo. E a gente vai se rebelando contra o senhorio do Espírito. É a maior loucura que você pode fazer. E é nessa rebelião que você vai estragando a sua sexualidade fora do casamento, fora dos padrões. Você vai comprometendo as suas emoções com alianças que Deus não preparou para você. Você vai comprometendo os sonhos que Deus tem para a sua alma. Não entristeça, você é a habitação do Espírito. Então esta noite, em nome de Jesus, grita com a sua alma, grita com o seu coração: Espírito Santo, eu me submeto ao teu senhorio. Eu sou a tua habitação, eu sou a tua casa. Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor. Eu recuso-me pegar essa escritura e passar no meu nome. Tu continua sendo o Senhor da minha vida. Então remova os freios, as restrições, retira de mim as limitações que têm impedido o teu agir e o teu operar. Eu sou o Senhor.